Você já parou para pensar quanto de dinheiro ao longo dos anos já passou pela sua mão? E quanto desse valor você conseguiu poupar? Quanto desse valor você conseguiu investir para gerar um patrimônio no futuro para você? Se você já pensou sobre isso, eu convido você a ficar comigo aí até o final desse vídeo. E hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história, como eu entrei nesse mundo de investimentos e tudo que aconteceu antes disso, né? Muitas coisas que eu fiz no passado, coisas que eu desconhecia, e talvez se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, talvez eu tivesse tido um futuro agora melhor, né? Talvez eu pudesse até agora estar com a minha liberdade financeira. Então, se você quer aprender sobre isso, se você quer, através desse vídeo, quem sabe, aplicar ele também à sua vida também, talvez você esteja fazendo as mesmas coisas que eu já fiz no passado, e você possa aprender com os meus erros a fazer diferente. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Convido você já a deixar o seu like aí, você conhece já o conteúdo desse canal, sabe que é um conteúdo de qualidade. E se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você também, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like aí no canal. Bem, como eu comentei com vocês, no vídeo de hoje eu quero contar um pouco da minha história, como eu cheguei nesse mundo de investimentos, né? Como eu me tornei um investidor, e eu quero contar um pouco da minha trajetória. Então vamos lá. Eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que eu já tinha uma média de uns 10 anos de idade aí, eu sempre arrumava alguma coisa para fazer para ganhar algum dinheiro. E durante toda essa trajetória eu já fiz várias coisas. Eu já vendi picolé na infância, acho que uma média de uns 10 anos eu tinha. Eu já vendi amendoim, já vendi laranja também, já vendi verdura também. E fui fazendo várias coisas nessa vida. Às vezes eu chegava aqueles barros na vizinhança, né? O pessoal comprava para fazer aterro em terreno. E eu mesmo pequeno assim, eu ficava querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar para ganhar algum dinheiro. Eu sempre tive vamos dizer assim, essa vontade de fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro. E isso me trouxe muitas coisas boas, né? Você que tem vontade de trabalhar, que gosta de trabalhar, a probabilidade de você ter um futuro melhor é grande. Mas muitas coisas que eu precisava também ter aprendido nesse tempo, que eu não aprendi, era como, vamos dizer assim, juntar aquele dinheiro. Porque por vários anos da minha vida, como eu comentei, eu fiz tudo isso, né? Eu trabalhei bastante, mesmo desde criança, mas eu nunca soube como guardar aquele dinheiro, como investir aquele valor. Eu não tinha esse conhecimento, até mesmo porque naquela época não era tão simples assim, né? A gente ter conhecimento sobre investir. Eu acho que naquela época, né? Estou hoje com 41 anos, vamos colocar aí 30 anos atrás, 31 anos atrás, eu acho que o único investimento conhecido era poupança e não era para todo mundo. A minha família também não tinha esse hábito também de investir dinheiro. Eu nunca tive contato com essas coisas. Não, o que aconteceu, né? Eu sempre trabalhei, ganhei dinheiro naquela época, mas nunca, desculpa, nunca soube como juntar aquele dinheiro. Então o tempo foi passando, e como eu comentei, eu fazendo várias coisas, sempre ganhando meu dinheiro lá. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, né, que eu comecei fazendo essas coisas que eu comentei, picolé, amendoim, essas coisas do tipo aí. Depois o tempo foi passando, quando eu completei, acho que uns 12 anos mais ou menos, eu lembro que uma vez eu fui numa feira lá, comprei naquelas, eu chamo de bomboniere lá onde eu morava, né, eu sou de Pernambuco. Eu comprei fui numa bomboniere lá que vendia doce, né, salgadinho, essas coisas, né. Eu lembro que eu comprei um saquinho lá que vinha parecia umas bolinhas de futebol, o desenho dela, uma bolinha pequena. Acho que ainda hoje tem ela ainda, né? Ela é enrolada num papel, tipo um papel alumínio, parecendo uma bolinha de futebol mesmo, e ela era de chocolate. Naquela época que eu comprei era bem melhor do que agora, né? O chocolate. Naquela época era aquela bolinha de chocolate bem maciça mesmo. Hoje em dia já é uma bolinha oca, não é o chocolate, não tem mais a mesma qualidade que tinha antigamente. Eu lembro que eu comprei aquilo ali. Eu lembro que na época que eu comprei, 90,
Não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 94, mais ou menos aí. Nessa média, 94 para 95, nessa média aí. Eu comprei um saquinho, eu lembro que vinha 20 bolinhas daquela lá. Era R$ 1 na época. E eu comprei aquilo lá por R$ 1 e comecei a vender em casa mesmo, vendia aos amigos a 10 centavos. E como vinha 20, né, dava R$ 2 depois de vendido, né? Então eu ganhava 100% naquilo. Aí eu comecei a gostar daquilo. Aí eu fui, comprei de novo, fui comprando, aquilo foi dando certo. Aí o que aconteceu, né? O tempo foi passando, fui comprando mais coisas. Aí na minha casa, né, tinha uma área na frente, assim, a gente chama de um terraçozinho na frente lá com grade, com tudo. E eu comecei comprando mais coisas. E foi indo, foi indo. E aquilo foi crescendo. Foi crescendo, e cada vez foi ficando maior. E eu tinha o que naquela época, ali, acho 12 anos mesmo, foi mais ou menos 94 para 95. E aquilo foi crescendo, crescendo, e as coisas foram indo bem, e eu fui comprando mais coisas, cada vez mais, aí fui comprando todo tipo de coisa, né, que você tem, vamos dizer assim, numa barraquinha lá, era salgadinho, doce, tudo. E aquilo foi evoluindo, e eu fui começando a pegar gosto por aquilo, né. Aí eu fui comprando mais coisas, e dessa barraquinha que a gente chamava lá, era uma barraquinha, né, acabou se tornando praticamente uma mercearia, tinha de tudo lá. Tinha doce, salgado. Aí eu comecei a vender ovos também, pão. Comecei a vender várias coisas lá, tipo açúcar, né? Não era aquela coisa de um mercado, né? De ter. Mas era uma coisa pequena, tipo uma mercearia que para as pessoas do bairro, às vezes era mais fácil do que sair. Às vezes o supermercado era distante. Você podia ir lá e comprar num lugar mais perto lá. Um preço mais ou menos, é óbvio que eu não conseguiria vender o mesmo preço que um supermercado ou um mercado, mas as pessoas compravam lá. Eu lembro que eu ficava fazendo algumas coisas para chamar, vamos dizer assim, atenção, e o povo vinha comprar, né? Eu lembro que quando eu comecei a vender pão, essas coisas, depois eu comecei a vender cigarro também, e foi evoluindo. Cada vez mais eu ia comprando mais coisas e colocando lá. Eu lembro que todo mês eu fazia um sorteio lá para quem comprava pão lá. O pessoal comprava na época, acho que era R$ 1 de pão. Naquela época vinha bastante pão, né? Aí toda vez que a pessoa comprava R$ 1, tinha direito a pegar era um bilhetezinho, né? Preenchia, colocava o nome lá, eu colocava numa urnazinha lá, para quando for no final do mês, eu sortear, né, alguém para ganhar. Não era muita coisa, naquela época era o que? Era uma caixa de chocolate, era um saco de bombom ou de bala. Mas isso é uma coisa que, de certa forma, atraía muitas pessoas para lá. E o tempo foi passando, as coisas foram crescendo lá. Só que acontece, né? Eu tinha nessa média aí de 12 anos, e assim, a gente ainda é criança, né? E o que acontece? Eu me sentia muitas vezes muito preso ali. Por estar fazendo aquilo, né? As pessoas da minha idade não estavam, vamos dizer assim, trabalhando, né? Ia para a escola, eu também ia, mas nos momentos vagos estava se divertindo, jogando futebol e coisa e tal, né? O tempo foi passando, eu comecei a ficar um pouco preso naquilo ali, me senti um pouco preso, embora estivesse dando certo. E quando foi um certo dia, eu falei com a minha mãe, a gente conversando, eu passei tudo aquilo que eu tinha para ela comprar uma bicicleta para mim. Naquela época também não era fácil, assim, hoje em dia todo mundo tem uma bicicleta, muita gente tem moto, tem carro, hoje está bem mais fácil do que naquela época. Mas eu lembro que a minha primeira bicicleta foi desse jeito. Então eu passei vamos dizer, aquela merceariazinha que eu tinha para ela ficar tomando conta, ser dela mesmo, com a condição dela comprar uma bicicleta para mim, uma bicicleta nova. Eu lembro que ela foi lá no bairro, na cidade onde a gente morava lá, comprou uma bicicleta. Ainda lembro que tinha o nome no quadro lá, não sei se aquilo era uma marca mesmo. Eu conheço por cachorro, né, essa raça, né, mas tinha a marca na bicicleta lá, Labrador. Era a marca que estava no quadro da bicicleta. Pronto, e aquilo ali para mim foi uma coisa assim muito importante, né? Eu nunca tinha tido uma bicicleta, né? Não era algo assim, vamos dizer, tão barato que a gente pudesse comprar. Então ela me deu aquela bicicleta, ela ficou tomando conta lá daquela merceariazinha, e o tempo passou. E por que eu estou trazendo essa minha trajetória a um passado tão distante, né? Que hoje eu estou com 41 anos, vamos dizer, eu tinha na média de 12 anos, por aí mais ou menos, isso já faz quase 30 anos. É porque todo aquele dinheiro que eu ganhei, vamos dizer, com aquele negócio que eu coloquei, eu nunca soube o que fazer com aquilo, né? Eu não tinha essa consciência, nem os meus pais, de poder me instruir, dizer assim, aproveita que você está ganhando um dinheiro aí e tal, e vamos guardar esse dinheiro, nem que fosse uma poupança, né? Vamos juntando aí e tal, esse valor, para no futuro aí você ter um patrimônio bom, né? Mas
Os meus pais também não tinham esse conhecimento. Então, como vocês puderam ver aí um pouco da minha trajetória, né, até me tornar um investidor, não perca aí o próximo episódio. No próximo episódio eu vou estar mostrando para vocês também como foi a minha vida como ambulante também, né, vendendo alho lá no centro do Recife e todas as coisas que eu poderia ter feito para hoje ter alcançado minha liberdade financeira. Então vocês vão ter a oportunidade de aprender com meus erros. E esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui, eu vou dividir ele em 5 episódios. Vocês estão terminando de ver esse primeiro aí, mas não percam o segundo episódio, que eu vou falar sobre a minha trajetória como ambulante, como vendedor de alho lá no Recife, e os próximos episódios que virão, beleza?